A escolha de Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 1900 foi a realização de um desejo pessoal do Barão de Coubertin. O que o barão não esperava era que os Jogos acabassem incorporados como evento secundário da Expo 1900, a Exposição Universal, evento de grande porte que mostrava ao mundo a potência colonial que a França era naquela época. Vivia-se a Terceira República Francesa, e o grande assunto que polarizava os debates era o caso Dreyfus, uma das maiores injustiças judiciárias da história. Saiba mais sobre tudo isso no segundo capítulo da série Jogos Políticos da Era Moderna. Paris, 2,5 milhões de habitantes. Capital da Belle Époque, movimento que exaltava o idioma, a cultura e os costumes da França. Sede da Exposição Universal, a Expo 1900, evento visitado por mais de 48 milhões de pessoas, querendo entrar em contato com as mais novas tecnologias à disposição da humanidade, como o automóvel, o daguerreótipo, antecessor da máquina fotográfica, e o cinematógrafo, precursor do atual cinema. Em exibição também, seres humanos, vindos das colônias francesas da Ásia e da África e mostrados aos olhos preconceituosos dos europeus como se estes estivessem diante de um zoológico, como se os humanos vindos das colônias fossem animais expostos aos pretensos superiores homens brancos da poderosa França, potência colonial desde o século XVI e nação que vivia um período de expansão econômica e de paz interna com a consolidação da Terceira República, regime que surgiu a partir da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. A República era ainda experiência recente na França, que durante mais de um milênio foi uma monarquia absolutista até a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, marco inicial da Revolução Francesa e da Idade Contemporânea na história da humanidade. Um breve e tumultuado período republicano veio a seguir e durou cerca de 10 anos, até que Napoleão Bonaparte, jovem e talentoso general que acumulava vitórias em suas campanhas militares, subiu ao poder, tornando-se imperador em 1804. Até 1814, a França viveu a chamada Era Napoleônica, convertendo-se em um dos mais poderosos impérios do planeta, com o domínio de praticamente toda a Europa Ocidental, menos Grã-Bretanha e Portugal, o que ajudou a propagar os ideais da Revolução Francesa além fronteiras. Com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815, outros monarcas absolutistas o sucederam, Luís XVIII, Carlos X e Luís Filipe I, que abdicou do trono em fevereiro de 1848, quando uma revolta liberal derrubou a monarquia. Surgia a Segunda República Francesa, que, no entanto, teve curta duração, até novembro de 1852, quando, graças a um golpe de Estado um ano antes e à manipulação de 2 plebiscitos, o presidente Luís Bonaparte se transformou em Imperador Napoleão III. Bastante popular, o imperador manipulou em seu favor mais um plebiscito em maio de 1870 e jogou a França em uma guerra contra a Prússia, acreditando que sairia vencedor. A derrota francesa, porém, foi humilhante. Napoleão III, preso e capturado, viu seu império perder os territórios da Alsácia e da Lorena e Guilherme I ser coroado Kaiser da Alemanha em pleno Palácio de Versalhes. Para completar, uma pesada indenização de guerra foi imposta aos franceses,
e a monarquia caiu, surgindo a Terceira República Francesa. A derrota na Guerra Franco-Prussiana foi um dos motivos que levariam Pierre de Coubertin a ser o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, pois o barão acreditava que a França havia perdido a guerra para a Prússia por falta de preparo físico adequado. Nos anos que se seguiram à derrota na Guerra Franco-Prussiana, a França pagou rapidamente a indenização devida aos alemães e se consolidou como potência global. Politicamente, a Terceira República era um regime estável desde 1870, e Émile Loubet, presidente da França à época dos Jogos de Paris 1900, era apenas o sétimo desde o advento do novo regime. A França expandiu sua malha ferroviária e Paris se modernizou, graças ao prefeito do Sena, Georges Haussmann, deixando de fora dos benefícios da modernização, contudo, os operários, que, segundo o olhar preconceituoso burguês, enfeiavam a cidade. O grande debate da sociedade francesa da época era, porém, o caso Dreyfus. Em 1894, o oficial do exército Alfred Dreyfus foi acusado, sem prova alguma, de supostamente fornecer um segredo militar para a Alemanha. Graças ao antissemitismo em voga na Europa, Dreyfus, que era judeu, foi alvo de um processo judicial sumário e condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Seus galões de oficial foram retirados em uma cerimônia pública humilhante, sob os aplausos daqueles que acreditaram na acusação, graças à sua propagação por parte da mídia predominantemente católica. Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Em 13 de janeiro de 1898, o jornal L'Aurore publicou um texto do escritor Émile Zola intitulado J'accuse, Eu Acuso, em defesa de Dreyfus. Zola foi condenado a 1 ano de prisão e ao exílio na Inglaterra, e Dreyfus só seria reabilitado em 1906, depois que a verdade foi descoberta. Os Jogos de Paris 1900, ou Concurso Internacional de Exercícios Físicos e Esportes, foram pioneiros na participação feminina em Olimpíadas, e a rivalidade entre França e Alemanha se refletiu quando a polícia precisou entrar em campo para conter os ânimos de jogadores e torcedores na vitória francesa por 27-17 no torneio de rugby. Os jogos duraram longos 5 meses e foram uma bagunça tamanha que até hoje seus resultados são controversos. A França, com 101 medalhas, sendo 26 de ouro, foi a melhor na classificação final, muito porque, em algumas modalidades, apenas franceses participaram. No próximo episódio, St. Louis, 1904. Primeira Olimpíada nos imperialistas Estados Unidos, um país que acreditava no destino manifesto, que se consolidava como potência militar e econômica, mas extremamente desigual e racista. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios de Jogos Políticos da Era Moderna.